E talvez você tenha que tirar hoje a ignorância, o orgulho ou as resistências emocionais que você tem contra as pessoas, porque isso talvez esteja atrapalhando de você escutá-las. E Deus nos trouxe aqui porque para a gente governar, para a gente impactar a nossa geração, fazer algo que realmente vai ajudar a vida das pessoas, a gente vai ter que escutar muita gente. Não vamos conseguir fazer do jeito que a gente acha. Acredita? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tudo que você fizer, tudo que tuas mãos tocarem possa prosperar. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, abre a nossa mente para receber a verdade da tua palavra. Abre o nosso coração para entender que tu sabes mais e nós não sabemos nada. Queremos receber de ti aquilo que tu tens soprado na eternidade. Revela um pouco para nós, porque queremos, enquanto a nossa hora não chega, darmos frutos nesta terra. Nós dependemos de ti, porque sem ti nada podemos fazer. Te agradecemos por essa noite. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite eu gostaria de compartilhar algo para quem está passando qualquer tipo de problema, desafio. Ou seja, não é um problema ainda, mas é um desafio. Você tem que comprar alguma coisa, você tem que fazer algo grande, um projeto que você não sabe como fazer. Alguém está passando algum problema aqui? Problema? Só 3 pessoas, 4. Brasileiro tem problema, gente? Ah, não. Alguém está passando um problema? Levanta a mão. Problema. Quem está passando um desafio? Não é um problema, mas é uma dificuldade, um desafio. Você tem que fazer algo grande, algo... Você não sabe como vai fazer? Ótimo. Quem recebeu uma missão divina ou uma missão que você tem aqui na terra, sua mesmo, mas que você não tem a mínima ideia como vai concluir essa missão? Levanta a mão. Quem tem uma conta, uma dívida para pagar e não sabe como? O bom... Você sabe qual é o ponto de ser crente? Que o crente, ele entra na loja, ele não sabe se tem dinheiro para comprar. Ele entra na loja e pede um sinal para Deus. Ele fala, se esse cartão passar... E aí ele fala, moça, passa aí. E ele fica, Senhor. Quando o cartão passa, aí a mulher vem com a notinha, ele, Deus vai agir. É muita fé. Então não compra por dinheiro, compra por fé. Por isso está todo mundo endividado, né? Tem que fazer conta para comprar. Mas na verdade a gente tem problemas, outros têm dificuldades, outros têm apenas desafios. Mas todo mundo tem alguma coisa aqui na vida para resolver. Não importa em que estágio ou nível da vida você chegou, se tem uma coisa que aqui na terra a gente sempre tem, é aflição. Se você não está aflito com o financeiro, você está aflito com a família. Se não é com a família, é com o estado de saúde. Se não é com a saúde, é com a guerra mundial que está para acontecer. Se não é com a guerra mundial, é com o vizinho que está te perturbando. Se não é com um parente que... No mundo a gente tem muitas aflições, sim ou não? E a maioria das vezes, eu amo estatística. Porque se você recorrer ao que já deu certo antes, é muito mais fácil entender o futuro, ou seja, aquilo que ainda está por vir. Então você pega assim, como é que as pessoas desde a antiguidade resolviam seus problemas? Ou venciam seus desafios? Parecia que aquele projeto era muito grande para ele, ainda assim ele conseguiu executar. Como essa pessoa fez isso? Se você parar a estudar sobre isso, você vai chegar a uma conclusão que eu quero te ensinar nesta noite. Todas as pessoas que saíram de um problema, venceram um desafio e concluíram uma missão, escutaram alguém. Isso é uma característica em comum de quem venceu problemas, pagou dívida, venceu dificuldades, terminou missão e passou por grandes desafios e concluiu. Essas pessoas sempre escutaram alguém. Eu paro para pensar
em coisas que aconteceram de terríveis na minha vida. Por exemplo, na época que eu quebrei, financeiramente, emocionalmente. Lógico, quando você quebra, você passa por muitas vergonhas, muitas situações. Acabei entrando em depressão, mas depressão de verdade. Não sabia o que ia comer no outro dia, aquela desgraça. Como eu estava com muita vergonha, devendo muita gente, uma situação muito difícil, eu não escutei ninguém. Então qual foi a primeira coisa que eu fiz? Afinal de contas eu era crente, e a Bíblia diz que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Então eu falei, eu preciso manter meu bom nome. Então o que eu fiz sem escutar ninguém? Vendi o pouco patrimônio que eu tinha para tentar pagar a dívida. Conclusão, não paguei a dívida, só acertei alguns juros e ainda fiquei devendo. Se eu escutasse qualquer especialista, a primeira coisa que o especialista fala, não, no patrimônio não mexe. Fica com calma, vamos lá renegociar, conversa com o banco, conversa com o fulano, conversa com o fornecedor e tal. Mas como eu não escutei ninguém, eu me afundei mais ainda. E na vida, existem 4 pessoas que nós deveríamos escutar quando estamos em dificuldades ou problemas, passando por algum desafio ou temos alguma missão para concluir que nos parece difícil. A primeira pessoa, o tipo de pessoa que nós deveríamos ficar atentos, e esse final de semana isso aconteceu aqui, na conferência da igreja, são pessoas que têm um dom ou uma sensibilidade divina diferente. A pessoa tem um dom divino, tem uma sensibilidade, escuta, dá um jeito para estar perto dessas pessoas. Por quê? Você sempre vai escutar algo que vai te dar uma direção. Sim ou não? Você sempre vai escutar algo que vai falar, então esse pode ser o caminho. Às vezes você se esforça para estar em lugares que você não vai aprender nada, só vai distrair a cabeça. Sei lá, um jogo de esporte, um entretenimento qualquer. Mas os lugares em que você pode receber uma direção para a tua vida, você não quer nem investir teu tempo, quanto mais teu dinheiro. Não dá para entender o ser humano. Ele quer uma coisa, mas faz outra no presente. Ele quer colher no futuro, mas não está plantando nada no agora. Quem está entendendo? Então, o primeiro tipo de pessoa que você deveria escutar são pessoas que têm dom ou sensibilidade divina. Porque com certeza elas sempre vão ter um direcionamento. Você vê que o grande rei Davi fez coisas grandiosas, entrou para a história, é considerado o maior rei de Israel até hoje. 3.000 anos se passaram da sua morte, e tudo que é grande em Israel tem o nome de Davi. O hotel mais luxuoso, King Dave, rei Davi em inglês. O melhor hospital, Davi. Tudo que tem de bom em Israel é Davi. 3.000 anos se passaram e a tumba dele é visitada até hoje. Tem fila para visitar a tumba de um homem que morreu há 3.000 anos. Tem gente que morre hoje, amanhã ninguém está lembrando mais. E tem gente que é lembrada por milênios. Davi, a maioria dos seus acertos ou dos concertos que ele fez, foi escutando alguém que tinha um dom. Acertos ou concertos, grava essa palavra. Às vezes você vai escutar pessoas para acertar, e às vezes você vai escutar pessoas para se Então Davi, quando comete aquele pecado de crime terrível, ou seja, mata o marido de Batseba depois de ter possuído indevidamente ela, ele manda matar seu esposo, então ele comete um adultério público e um assassinato. E logo depois, vem conversar com ele um homem que tinha um dom divino, o nome dele era Natã. E Natã, com toda a sabedoria, tem que dar notícia para o homem mais sanguinário de Israel, que andava sempre com a espada já desembainhada. Ele tinha que dar notícia seguinte: Deus vai pesar a mão sobre você porque você errou. Como é que você dá notícia para um homem que qualquer coisa puxa a arma para te matar? Era Davi. Então Natã, cheio de sabedoria, com um dom divino, vai dar a notícia para Davi. Fala: Davi, posso te contar uma história? Davi, claro. Tinha um homem, você não vai acreditar na história que eu vou te contar, Davi, conta. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas de Israel, um homem muito rico, tinha tudo. É mesmo, aqui em Israel tinha tudo. Aí você acredita que esse homem muito rico, com muitas ovelhas, recebe uma família à noite para o jantar e manda o empregado dele ir na casa do vizinho que só tinha uma ovelhinha, mata a ovelhinha do vizinho e faz de comida para aquela família que foi no jantar na casa dele. Ah, Davi, não é possível. Isso aconteceu em Israel? Natã foi em Israel. Davi saca a espada e fala: me dá o nome desse cara que ele morre hoje. Você. Eu? Você, quando tocaste na mulher de Urias.
E a Bíblia diz que Davi cai no chão. O grande rei se prostra e começa a clamar por misericórdia, e rasga sua roupa de rei, veste pano de saco, joga as cinzas na sua cabeça, que era uma forma de humilhação na época, para falar: eu me arrependo. Colheu naturalmente os frutos, porque Deus perdoa seus pecados, mas a consequência fica aqui para você resolver. Então Deus perdoou, mas a consequência ficou. Muitos problemas aconteceram na vida de Davi por causa disso, mas ele consertou porque escutou uma pessoa que tinha um dom divino. A segunda pessoa que você deveria escutar, e às vezes a gente não escuta, são as pessoas que te amam. Se tem uma pessoa que entende de você, são as pessoas que te amam. Porque quem te ama de verdade, tipo seu marido, sua mulher, as pessoas que estão mais próximas, elas conhecem você quase que 100%. Só Deus nos conhece 100%. Mas, por exemplo, o cônjuge nos conhece quase 100%. Talvez eu diria assim, para quem realmente é bem integrado, se ama muito, a gente conhece 90%, 85% do outro. Existem coisas que só Deus, que sonda o coração, sabe. Mas um cônjuge, principalmente depois de alguns anos de casado, conhece bem. E quem aqui, pergunta só para os homens, quem aqui já errou porque não escutou sua esposa? Levanta a mão. O maior dinheiro que eu perdi na vida foi porque eu cismei que era investidor. Falei, não vou nem falar para a Janine. Janine nem precisa saber, porque quem entende de investimentos sou eu. A primeira manobra financeira da minha vida que eu fiz sem comunicar a minha esposa, eu perdi tudo em uma semana. As pessoas que nos amam, ela às vezes não entendem nem da coisa que você vai fazer, mas ela entende de você. Ela não entende da coisa, mas entende de você. Ela fala, você não é para se meter nisso. Você não tem estômago para esse tipo de investimento. Olha, isso que você tem vai te pesar muito, porque tem muito risco se você perder. Ou seja, ela diria um não em 10 idiomas diferentes para mim. Como eu já sabia que ela ia dizer não, mas queria fazer por orgulho, daqui a pouco eu vou te explicar por que a gente não escuta quem tem que escutar, eu fui lá e fiz sem ela saber. E para dar notícia, depois que perdeu. Fiz um jantar, limpei louça, ela chegou, estava, e aí, amor, bom dia. Ela, que isso? Falei, hoje é tudo comigo. Senta aqui, a gente precisa conversar. Falei, meu Deus, o que foi, Tiago? Falei, calma, vamos conversar. Quando eu dei a notícia, ela falou, não te falei? Você não pode fazer as coisas sem me falar? 3 meses a gente resolveu, coisa rápida assim, 3 meses. Até hoje, de vez em quando ela joga na minha cara. Mas resolveu. Então, escutar quem você ama é uma questão bíblica e lógica. Escutar quem te ama é uma questão bíblica e lógica. O terceiro tipo de pessoa que a gente deveria escutar era um especialista. Ou seja, se você está com uma dor no corpo, não adianta você ligar para o melhor engenheiro da cidade. Ele não vai saber te responder. O próprio Jesus, o Messias, diz o seguinte: se um homem quiser construir uma torre, primeiro ele vai ter que fazer o quê? Quem lembra desse versículo? Vai ter que fazer os cálculos. Opa, muita gente conhece a Bíblia aqui. Jesus falou, alguém pode construir alguma coisa sem primeiro fazer os cálculos? Sim ou não? Se você quiser construir um prédio, quem aqui sabe fazer cálculo de prédio, levanta a mão. Ninguém. Eu falei, será que eu não estou vendo direito? Não, ninguém. Mas, se você quiser construir um prédio, porque tem o sonho, tem a visão de construir, tem o investimento, você vai contratar ou vai perguntar para quem? Para um engenheiro. Você vai recorrer ao ou seja, a sua vida não precisa parar porque você não sabe, é só falar com um Se você está sentindo uma dor que não sabe, não precisa imaginar o pior, é só você chamar um especialista. Ou seja, nós deveríamos sempre ter por perto pessoas que têm um dom divino, porque a gente tem que escutar essas pessoas, pessoas que nos amam e especialistas. O quarto tipo de pessoa que a gente deveria escutar, e é aqui que eu quero pregar, nesse quarto tipo de pessoa, são os mais velhos.
Tem um versículo muito duro na Bíblia que diz o seguinte: e aquela geração não conhecia o Senhor. Quando você lê isso do próprio povo de Israel, você vê que é possível de uma geração para outra se perder os conceitos mais básicos, mais fundamentais de uma sociedade. Porque uma nação que foi fundada pelo próprio Deus, de uma geração para outra já não conhecia o Deus que fundou a nação. Toda a lei da nação era baseada nesse Deus. Toda a adoração dessa nação era baseada nesse Deus, mas teve uma geração que não conheceu ao Senhor. Então o que teve que acontecer? Uma reeducação. Vou ter que ensinar de novo, porque essa geração não conhece. Quando você não conhece, você se educa. E a nossa geração sofre de um mal muito grande. Por exemplo, antigamente, independentemente de fé, de religião, era muito comum dar bênção ao pai e à mãe. Hoje em dia você pode até sofrer bullying se fizer isso em público. Independentemente de crença ou de religião, todo mundo honrava seus pais, mesmo que seus pais não fossem os melhores pais do mundo. Mas existem coisas que a nossa geração desconhece, sim ou não? Uma delas é aprender a escutar os mais velhos. Porque pela primeira vez na história, a tecnologia, repito, não é o conhecimento. A tecnologia, pela primeira vez na história, passou para a mão dos mais novos. Então um garoto de 15 anos consegue ser um programador que você aos 50 nunca será. Um garoto de 18 anos consegue tocar toda a tua firma só com conhecimento de TI, de tecnologia da informação, que você nunca vai ter. Pela primeira vez na história, a informação e a tecnologia passou para a mão dos mais novos. Por isso eles acham que sabem mais do que os mais velhos. Só que escutar os mais velhos não é questão de educação. É fundamento bíblico. Eu não escuto os mais velhos porque eu sou respeitoso. Eu escuto os mais velhos porque está escrito. Desses 4 tipos de pessoas que eu tenho que escutar: quem tem dom e discernimento espiritual, quem me ama, quem é especialista e os mais velhos. Por que a gente, sabendo que tem que escutar, não escuta? Por vários motivos. Número 1, ignorância. Ignorância, a gente nem sabe o que precisa. Falta absoluta de conhecimento. Ignorância. Segundo motivo, uma ferida emocional ou uma resistência com a pessoa. Imagina o quanto é difícil escutar uma pessoa que é especialista, mas já te machucou emocionalmente um dia. Que te ama hoje, mas lá no passado te maltratou. Ou seja, quando você tem uma resistência emocional com alguém, é muito difícil escutá-la, sim ou não? Claro! Ainda assim deveríamos. Nós deveríamos vencer as nossas mazelas emocionais para escutar quem resolve. Mas às vezes o nosso orgulho, que é o terceiro e principal ponto pelo qual não escutamos esses 4 tipos de pessoas, o nosso orgulho não permite a gente perdoar e seguir a vida. O nosso orgulho acha que a gente sabe de tudo e não precisa escutar mais ninguém. A gente, sendo 30 anos mais novo do que quem está dando conselho, acha que sabe mais do que ele. Só que poucas coisas vencem a experiência. Poucas coisas vencem a experiência. E se você abrir sua Bíblia em Jó capítulo 12, versículo 12, diz assim, vou ler na versão João Ferreira de Almeida. Jó capítulo 12, versículo 12. Com os idosos, ou a versão mais nova, com os mais velhos se encontra a sabedoria, e na abundância de dias se encontra o entendimento. Em Provérbios diz que as cães, que são os cabelos brancos dos mais velhos, são a glória deles, porque mostra a experiência, tudo que eles já venceram na vida, o que eles já construíram. Várias vezes eu recorri a meus mentores para falar, eu queria fazer tal projeto, mas parece que as pessoas não me escutam, eu já tenho resultado pra caramba, mas é difícil avançar nisso. E um dos meus mentores falou assim, Tiago, existem coisas que você só vai conseguir fazer depois de 50 anos. E por que eu tenho força agora? Ele falou, você tem força agora, credibilidade é com o tempo. É depois que as pessoas viram que você ficou 30 anos fazendo a mesma coisa, 30 anos mantendo a família, 30 anos tendo caráter, 30 anos pregando o que prega, aí elas começam a te dar um outro nível de credibilidade. Para esse tipo de projeto gigantesco que você quer fazer, não é com a força, é com a credibilidade. Então você vai ter que esperar ficar mais velho. Muito forte. De quem eu escutei isso? De uma pessoa 30 anos mais velha que eu, que tem mais resultado que eu. Então se a gente lembrar de algumas histórias bíblicas, eu quero me ater somente
a quarta pessoa, a quarto tipo de pessoa, que são os mais velhos, e os outros pontos depois eu explico no Café com Destino, com calma, eu vou explicando durante a semana. Então, tanto vocês estão presencialmente quanto quem está na internet, presta atenção no que eu vou lhe ensinar agora, biblicamente. A maioria das pessoas mais velhas, pela Bíblia e pelas estatísticas que Deus vai usar para te fazer sair de um problema, vencer um desafio ou concluir uma missão, são da tua família. Eu já vou te provar na Bíblia. Só que tem um problema. Muita gente, por causa do despreparo emocional, tem problema com os familiares. Muita gente, não porque quis, mas porque passou por situações muito difíceis na infância, não conseguem falar com os próprios pais hoje. Tem gente da família bloqueada no WhatsApp. E eu não estou te criticando nem te julgando, porque eu sei bem como é isso. Eu só estou dizendo que dentro das probabilidades bíblicas, quando Deus vai usar alguém mais velho que você, mais experiente que você, para te dar uma direção que libera teu destino, geralmente essa pessoa é da sua família. Vamos começar com um negativo, alguém que não escutou. Um homem que nasceu para ser nazireu, para ser um juiz sobre Israel, recebeu uma força que nenhum outro homem humano recebeu para ser o homem mais forte do mundo. Seu nome era Sansão. Você imagina que desde o ventre da mãe ele foi consagrado ao Senhor, nazireu, não podia raspar o cabelo, não podia tomar vinho, não podia fazer nada, ele era consagrado totalmente ao ministério, ao Senhor, foi levantado como juiz em Israel. Chegou a hora de casar, começou a ficar velho, os hormônios começam a florar, ele falou, vou casar. E aí ele fala assim, eu vou lá para os filisteus, para o povo inimigo. E os pais dele, a Bíblia fala assim, e os pais de Sansão falaram. Casa com qualquer pessoa daqui. Mas se você casar com alguém dos filisteus, não é porque eu acho, porque às vezes nossos pais podem errar na opinião, são seres humanos. Mas eles não estavam dando uma opinião, eles estavam lendo o que estava escrito. É totalmente diferente. Deus nos disse que você é nazireu, você não pode se contaminar com outros povos. Não é que mamãe não está gostando dessa ideia, não é que papai não gostou da menina, é que Deus não quer que você se case com meninas estrangeiras. Tem 1 milhão de mulheres de Israel, você vai lá para o estrangeiro. Sansão escutou os pais? Como é que foi o final de Sansão? Terrível. Por causa de quem? De mulher. Então é lógico que existem pessoas que estão perto da gente, são mais velhas, são mais experientes e nem sempre vão acertar nas opiniões. Uma semana antes de eu casar, meus pais já tinham abençoado meu namoro e meu noivado. Uma semana antes de eu casar, eu estava trabalhando, minha mãe me liga e fala assim, Tiago, não casa não. Eu falei, que isso, mãe? Não faz isso não. Eu já estava na dúvida, tu me ligando aí é doideira, vai ser um... Começa a dar um medo uma semana antes, né? Eu falei, mãe, mas Deus falou alguma coisa? Aí ela falou, não, Deus não me falou. É que eu tô com medo, você é o primeiro filho que casa. Aí naquele dia eu entendi o seguinte, ó. Nossos pais podem errar. Casei, estou casado até hoje, tenho 4 filhos, está uma maravilha. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? Está uma maravilha agora, né? Depois de vencermos muitas coisas. Que nossos pais às vezes têm opiniões que podem ser emoção dele, mas quando você escuta alguém mais velho, você não está escutando a opinião. A opinião você tem que filtrar, isso aqui é só a opinião dele. Mas às vezes é um conselho mandatório, ou seja, alguma coisa que está escrita. É uma experiência que essa pessoa passou, e a experiência vale mais do que muitas outras coisas. Então você tem que pesar. Sansão não escutou, dançou. Agora, quer ver uma pessoa na Bíblia que escutou a sogra e se deu bem? Você sabe que relacionamento com sogra não é fácil às vezes, né? Dizem as más línguas. É maravilhoso. Ah, é. Nossa. A minha sogra tá... Então, é por isso eu prefiro me calar e não falar nada. Mas eu tive uma sogra maravilhosa, já está com o Senhor, partiu, mas foi uma benção. E Ruth, seu marido morre, seu sogro morre,
seu cunhado morre. E ela, Orfa, que era a cunhada, casada com o irmão do marido, e a sogra sobrevivem. Orfa se despede, olha, que pena, ficamos todas viúvas, cada uma por si, vai embora. E Ruth fala para a sogra, é melhor serem dois do que um. Vou ficar sozinha, para onde tu fores eu irei, onde tu repousares, repousarei, o teu Deus será o meu Deus. Eles moravam num país chamado Moabe, fora de Israel, mas Noemi tinha origem israelita. Noemi, a sogra, fala assim, eu vou voltar para a terra de Israel, se você quiser você vem comigo. E Ruth, viúva, sem esperança, naquela época a viúva ficava sem esperança, ainda mais que não teve filhos. Todo o sustento de uma viúva vinha da família, ela perdeu a família que tinha. E Ruth então segue sua sogra. Chegando em Israel, ela começa a trabalhar catando espigas de milho nas terras de um homem muito rico, que era parente de Noemi. Então Noemi dá um conselho para ela. Olha o conselho que Noemi deu. Mulher mais velha, mulher entendida das coisas, que não se emociona facilmente, mas que entende a vida como é. Porque às vezes você quer levar a vida como acha, mas a vida tem que ser do jeito que dá certo. Os mais velhos sabem como dá certo. Por isso que às vezes você está cheio de raiva de alguém, e alguém mais velho que você fala, rapaz, perdoa, deixa isso para lá. Você vai arranjar uma briga na rua, tem gente que fala, não faz isso não. Sabe porque essa pessoa já sabe que não vai dar certo. Então Noemi fala o seguinte para Ruth. Ruth, faz o seguinte. Eu tenho reparado que o pessoal aqui no campo comenta muito de você, fala que você trabalha muito, que você é bonita, que você é aquilo. E o dono desse campo é solteiro. Meu parente. Bota seu melhor vestido, passa o seu melhor perfume, ou seja, às vezes Ruth não tinha nem experiência para se preparar para o encontro. Noemi dá todo o caminho, bota o seu melhor vestido, passa o melhor perfume. E agora eu vou te ensinar uma tradição que só eu sei. Em Israel tem a tradição do resgatador. O que você faz? Espera ele dormir. Ele vai dormir em cima daquele monte de palha ali no celeiro. Você dorme aos pés dele, tira o sapato, que isso em Israel é um código de que você está pedindo resgate. Como você está ligado à minha família por ter sido minha nora, ele pode te resgatar, ou seja, ele pode te adotar como esposa, te trazer como esposa. Quando Boaz acorda, ele vê aquela cena, e podendo escolher qualquer donzela em Israel, porque era um homem grande, um homem rico, um homem famoso, escolhe a viúva. Casa com a mais improvável. Mas Ruth só pegou o caminho das pedras porque escutou a sogra. Quer mais? Esther. Sendo judia, escravizada na Pérsia antiga, a Pérsia sempre foi um inimigo histórico de Israel, e sempre destruiu Jerusalém, levou os cativos para a região da Pérsia, os persas e babilônicos. E o rei Assuero, depois de mandar embora a sua esposa Vasti, porque a rainha Vasti desafiou, fez um desaforo com Assuero, ela achou que o rei ia deixar para lá, mas para segurar sua hombridade, a sua autoridade sobre o reino, mandou Vasti embora. E ele manda então pegar mulheres bonitas e virgens em toda a província. Eles vão pegar, você é bonita, é virgem? Pô, bora. Vai levar você para um harém, para você ser preparada, e o rei vai passar o olho e escolher uma nova esposa. Quando escolheram Esther para ser uma dessas meninas que seriam levadas para serem preparadas, um homem chamado Mardoqueu, que era seu primo e pai adotivo, porque a Bíblia diz que os pais de Hadassah, de Esther, foram mortos. Então seu primo Mardoqueu o adotou como filha, a adotou como filha. E ele pega o braço dela antes dela sair e falou o seguinte: vai para o palácio, mas duas coisas você não pode revelar para ninguém: quem é a tua família e qual a tua origem.
Mardoqueu dá esse conselho e meses depois se levanta um inimigo mortal contra todos os judeus na Pérsia. Se ela tivesse revelado quem era, ela não se tornaria quem se tornou, a rainha da Pérsia, a esposa do rei. Uma mulher que ficou tão poderosa que livrou o povo judeu inteiro do Império Persa. Só porque ela escutou uma pessoa, escutou alguém mais velho e também era familiar. Assim como Ruth escutou a sogra que também era familiar. Assim como Moisés. Quem era o líder do povo de Israel no deserto? Qual era o nome dele? Moisés. Mas chegou uma hora que o grande líder, o escolhido por Deus, não estava conseguindo mais carregar o peso da responsabilidade, o peso emocional de lidar com um monte de gente chata. Você imagina que lidar com 100 pessoas no teu trabalho, 10 é difícil, ele estava com quase 2 milhões. Reclamando o tempo todo, por que a gente saiu do Egito? Pô, brincadeira, hein? Deus falou contigo mesmo, né? Imagina. Moisés estava de saco cheio. Um dia ele, cansado, exaurido, o seu sogro, Jetro, chega perto dele e fala assim: Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Você vai precisar mudar isso aí. Tanto Arão, irmão de Moisés, quanto Jetro falavam muito com Moisés. E Moisés era o líder, mas escutavam pessoas que não eram, porém eram mais velhas. Vou repetir. Moisés era o líder. Quem mandava era ele. Mas quem ele escutava não era quem mandava, é quem tinha mais. Opa! E sabe qual é o conselho que ele recebeu? Se você continuar guiando esse povo como você está guiando, você não vai aguentar. Então o que eu faço? Levanta líderes de 100, de 50, divide o povo e coloca líderes. Somente as questões mais cruciais, mais importantes chegam até você. Tudo que é pequenininho, picuinha de gente que está brigando com a barraca do outro, de gente que brigou porque pegou mais água que o outro, deixa os líderes de 100, de 50 resolver. Para você só chega as questões mais importantes. Conclusão, salvou a vida emocional e física de Moisés. E ele continuou governando, liderando aquele povo até a terra prometida. Mas querem mais exemplo? Porque Moisés também escutou alguém mais velho que era familiar. Vamos falar então da nossa maior referência, Jesus. Jesus está num casamento. A hora dele ainda não tinha chegado. Está claro isso está claro. Não era a hora ainda de Jesus se manifestar como Messias em Israel. Ele vai para um casamento. Naquela época, como até hoje em Israel, a alegria é simbolizada pelo vinho. O vinho do casamento acaba. Nessa época em Israel, o casamento podia durar até 7 dias. Eles estavam mais ou menos no 3º dia da festa. O vinho acaba. Isso era uma vergonha muito grande para a família. A família montou uma festa e não conseguiu manter a alegria. Então Maria vai lá para Jesus e fala assim: Jesus, a gente está com um problema. Acabou o vinho da festa. Por que ela pediu para Jesus? Porque sabia que Jesus podia resolver. O que Jesus respondeu para ela? Mulher, a minha hora ainda não? Está escrito ou não está? Mas ele fez ou não fez? Então Jesus fala o seguinte: você sabe que eu não posso, mas é você me pedindo. E ele fez. Ele transformou a água em vinho. Até Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, escutou os mais velhos. E você, porque fez um curso de computação, não quer escutar os outros? Só para eu entender? Porque você fez um curso de 3 dias na internet. Mas eu tenho diploma, hein, Thiago? Foram 3 dias concluídos. Se você não escutar as pessoas que Deus coloca, é Deus quem coloca no seu caminho, para te dar conselhos, palavras que vão te tirar de problemas, fazer você vencer teus desafios e concluir missões que parecem impossíveis, aí você realmente não vai concluir. Grandes conselhos, grandes direcionamentos que me tiraram de problemas, de situações ou me ajudaram a concluir missões, vieram de pessoas mais velhas.
principalmente na área da família e na vida emocional. Porque quem é mais velho já passou por coisas na família, que você está passando sua primeira crise no casamento, acha que vai separar, não tem mais jeito, você escuta alguém mais velho, fala assim, que isso? Isso aí não é nada não. Isso aí uma semana vocês vão resolver. Só perdoa, deixa pra lá, não rebate e tal. O que você via como um fim do poço, acabou, a pessoa mais velha fala, que isso? Não é nada. Já vi coisa muito pior e resolveu? Quem está entendendo? Então, se você quer ser uma pessoa que vai vencer na vida, biblicamente falando, você precisa ter pessoas que têm um dom divino ou sensibilidade divina perto de você, pessoas que te amam, especialistas e pessoas mais... Você precisa aprender a escutar. Lógico que nem tudo que você escuta você vai colocar em prática. Tem coisas... A Bíblia diz, escuta tudo e retém o que é. Escuta tudo e retém o que é bom. Tem muitas coisas que o médico... Você vai no médico, o médico te fala um monte de coisa, nem tudo você faz, porque tem coisa que você fala assim, peraí, mas ele é o especialista, ele entende, mas esse negócio também de tomar o banho gelado com gelo, eu não vou não. Esse dia eu fui na dermatologista, falei, moça, tem solução para minha face? Ela falou, difícil. Aí ela, usada por Satanás, falou, você toma banho quente? Eu falei, por que Satanás? Falou, não, porque estraga a pele, tem que tomar banho gelado. Eu falei, se tem uma coisa que você não vai conseguir de mim, escuta bem, inimigo, é me fazer tomar banho gelado. Eu já fui pobre a vida toda, já tomei banho gelado a vida toda de cana, agora que melhorou, tu quer que eu volte para água gelada? É ruim, hein? Aí tem vezes que o diabo usa o médico, mas você escuta o especialista, mas escuta tudo e retém só o que é bom. Eu vou ficar com a pele feia, vou tomar banho gelado o quê? Sai fora. Mas só que você precisa ter uma sensibilidade, eu encerro essa mensagem aqui, porque é um ensino para a sua vida. É saber quando é Deus usando aquela pessoa. Nem tudo que seus pais falam, 100% da opinião deles é válida para aquele momento que você está passando. Mas Deus usa muito nossos pais para dar direção. Nem tudo que a pessoa mais experiente da tua família te fala é verdade absoluta para você, mas Deus costuma usar muitos familiares nossos para nos dar direção. Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou achando, não acho nada não, eu só falo o que está escrito. Então você precisa desenvolver a partir de hoje uma sensibilidade, isso começa através da oração, falando, Deus, me ajuda a perceber quem são as pessoas que me amam, que são especialistas em assuntos, que têm dom divino e que são mais velhas do que eu, que vão ser usadas por Ti para me dar uma direção, para me tirar desse problema, para me ajudar a levantar, para cumprir essa minha missão na terra, para vencer esse desafio que eu estou passando. E talvez você tenha que tirar hoje a ignorância, o orgulho ou as resistências emocionais que você tem contra as pessoas, porque isso talvez esteja atrapalhando de você escutá-las. E Deus nos trouxe aqui porque para a gente governar, para a gente impactar a nossa geração, fazer algo que realmente vai ajudar a vida das pessoas, a gente vai ter que escutar muita gente. Não vamos conseguir fazer do jeito que a gente acha. Acredita? Por que existe consultoria empresarial? Porque já está provado que só no instinto a sua empresa não vai para frente. Você vai precisar de consultoria, ou seja, você vai contratar um especialista que te ensina desde gestão de pessoas, contabilidade, vendas e etc, etc. Porque você pode ter a melhor ideia do mundo, você pode ter o melhor produto do mundo. Se não tiver quem te ensine a fazer isso virar realidade, não sai do papel. Ponto. E eu quero declarar nessa noite que Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Eu vou repetir. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão ser usadas por Ele para dar as direções que você precisa para sair do problema que está, para vencer os desafios que está atravessando, para concluir a missão que Ele confiou em você. Se você tem que tirar do teu coração o orgulho, tira hoje. Não vai, a vida com orgulho é muito pesada. A vida na ignorância, você não querer aprender nada, não querer escutar ninguém, é muito difícil. A vida com resistências emocionais é uma vida barulhenta, arranhada, porque você precisa tanto das pessoas para ser feliz.
A gente sempre vai precisar dos familiares, dos amigos. Você pode brigar, pode não gostar, mas é deles que a gente precisa, emocionalmente. Não dá para lutar contra a ciência, não dá para lutar contra a psicologia, não dá para lutar contra a matemática e a estatística. Para que você vai continuar tentando fazer do teu jeito, se o jeito que dá certo é o que está escrito? Eu vim nessa noite para declarar que a sua vida muda hoje. Porque a partir de hoje você vai começar a escutar as pessoas que Deus já colocou, já estão à sua volta. Deus vai colocar pessoas com dom divino do teu lado. Deus vai colocar pessoas que te amam de verdade do teu lado. Deus vai colocar especialistas do teu lado. Deus vai colocar gente mais experiente do teu lado. E você vai ter a sensibilidade de saber escutá-las. Você vai saber quando é Deus falando através dela e quando não é. E por causa disso a tua família será protegida, os teus negócios serão prosperados e tudo que você fizer vai dar certo. Enquanto Jesus não volta, ou a gente parte dessa eternidade, daqui para a eternidade, eu quero profetizar que aqui na terra teus problemas vão diminuir, porque você vai escutar as pessoas que Deus colocar no teu caminho. Eu desejo paz e prosperidade para você, para toda a tua casa, em nome de Jesus. Aqueles que creem, aplaudam o Senhor. Eu sei de uma coisa, Deus te deu uma riqueza, que é o teu ministério, e tudo que você precisa está aí. Eu não sei qual dom Ele vai te usar, se é no dom de profecia, de operação de milagres, de interpretação de línguas, o dom da palavra, o dom da sabedoria. Eu não sei qual dos 5 ministérios Ele vai te levantar, mas eu sei que Ele vai fazer. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.